Tudo bom, Melina? Tudo, Tá deixa me eu ouvindo bem? ajeitar a cabeleira aqui, que tá bom. Sim. Se quiser até deixar um pouquinho mais baixo a câmera para você aparecer um pouquinho melhor. Assim, E isso. peraí, porque eu tô organizando aqui, tá em cima de um banco. Vamos Ah, lá. mas tá ótimo. E aí, Melina, Rodolfo? obrigado, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui participar do Música em Rede. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente vai bater um papo sobre. Bom, acho melhor você se apresentar para quem não te conhece. Se quiser dar uma passadinha geral sobre quem é Melina Rickson para o pessoal que chegou aqui agora, por favor. Então, trabalho com música, tenho 23 anos já, sou diretora e criadora do Porto Musical, que é uma convenção internacional de música que acontece aqui em Recife, que escapou por pouco dessa pandemia. Acabou de acontecer, foi uma semana antes do carnaval e, e a gente escapou por pouco e fizemos a nona edição. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Além disso, eu trabalho com alguns artistas já, o Siba há 12 anos já, como empresária dele. Talvez um dos casos mais antigos de empresário e músico do Brasil, do mercado independente. Tássia Reis, Sofia Freire, Maravilha. mestre Anderson Miguel. Então, sou produtora da área de música. Esse tempo aí já produzi eventos como Abril pro Rock, alguns outros na área de arte e tecnologia também, turnês internacionais e por aí vai. Legal demais. Acho que o papo hoje vai ser bem interessante a gente conversar sobre. Você tem aí uma atuação bem ampla, né, nessas frentes todas, né, desde do trabalho com os artistas, o empresariamento, também com esse foco na carreira internacional também, né, além de você se envolver com a parte das convenções de música, não só frequentando, mas você criou uma das mais importantes aí do Brasil, que é o Porto Musical, que acontece a cada 2 anos, né? E você Isso. estava comentando que esse ano, enfim, teve, de certa forma, uma certa sorte por acontecer em fevereiro, logo antes, assim, pouco tempo antes de começar essa pandemia, e que tinha aí, você já vinha com uma vontade dele ter um posicionamento também, de certa forma, político, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o Porto Musical, com essa convenção tão importante aí para o nosso mercado. O calendário foi positivo para o Porto Musical, porque a gente sempre acontece antes do carnaval, uma semana antes do carnaval, então a gente realizou a nona edição e o próximo Porto Musical será em fevereiro de 2022, né? Sim. Esperamos todos nós que daqui para lá, muito antes disso, a gente espera que essa vacina seja criada para que o mundo possa voltar ao normal, sendo que melhorado, né? Sim, Sim. Rodolfo, no último Porto Musical a gente já fez uma curadoria bem política, uma curadoria onde eu dizia, ironicamente, na época, em todas as entrevistas, que a gente não tinha futuro, a gente não podia olhar para o futuro com o governo federal que a gente tem, que a gente só podia olhar para o presente e saber quais eram as lacunas que a sociedade brasileira tem e que reverbera sem dúvida nenhuma no mercado da música. Então, daí a gente falar sobre racismo na música, falar sobre ritmos que são preconceituados, falar sobre acessibilidade, sobre várias questões que a gente tratou no Porto Musical esse ano. E o mais louco de tudo é que um mês depois do Porto Musical, a gente não tem nem presente, né? A grande ameaça do governo federal e, de repente, é o governo federal e mais uma pandemia mundial, né, cara? Que Pandemia loucura. mundial, quer dizer, um mês depois, 2 meses depois, que a gente está agora, 2 meses depois do Porto Musical, exatamente 2 meses depois. Há 2 meses atrás, esse era o último dia do Porto Musical, fevereiro, 15 de fevereiro. Uhum. Ali a gente não tinha futuro, mas a gente tinha um presente. E todo o pessoal que participou do Porto Musical sentiu na pele um momento muito bacana de encontro, de novos pensamentos. O Porto Musical é muito provocador. Não é um mercado da música puro e simples de compra e venda. A Uhum. gente não acredita na música como
um sapato, sabe? Que você abre a caixa e diz, esse aqui é de plástico, esse aqui é de couro, esse aqui é de nylon. Música é experiência. Então, o Porto Musical é muito mais uma coisa de você debater esse ecossistema, debater o ambiente, aonde esse mercado é gerado, que tem pessoas por trás, né? Fazendo esse mercado. Então, às vezes a pessoa olha assim, a música parece que é uma coisa assim, um mercado que não tem gente por trás, ou que ninguém faz, ou que não há trabalhadores. Então, a gente abordou bem isso e agora nem presente mais a gente tem para discutir ele, né? Então... Sim. Vai ser, o próximo Porto Musical vai ter... Provavelmente vai discutir muito do que está acontecendo agora também. Então, assim, querendo ou não, estão sendo gerados aí muito assunto, porque a gente vai estar vivendo uma coisa tão nova, tão diferente, e a gente vai enxergar daqui a pouco como é que as pessoas estão se virando, o que está acontecendo. Acho que é justamente isso também que a gente vai conversar mais aqui, né? Propor ideias, enfim, até, de certa forma, filosofar um pouco sobre onde estamos e para onde vamos, né? Você sabe que quando o Porto Musical começou, a gente tinha, em 2005, vê mesmo, era no início do boom da internet. A internet estava entrando no fazer criativo. A internet estava entrando para modificar completamente a forma de produzir música, criar música, vender música, promover música e tal. Então, em 2005, quando a gente falou quando a gente começou o Porto Musical, a gente tinha 3 linhas que a gente chamava, que era o Go Brasil, que era foi a primeira convenção internacional no Brasil voltada para a exportação da música brasileira. A gente tinha o Go Brasil, que era venha para o Brasil e conheça a música brasileira, conheça os artistas brasileiros, conheça o mercado brasileiro. A gente tinha o Go International, que era a segunda, que era como a música brasileira pode sair do Brasil. E a gente tinha a terceira linha, que era Go Digital, que era como é que a música pode entrar no digital, como é que a música pode usar essas tecnologias para aprender a produzir, a usar essas ferramentas. E passar de 2005 a 2020, são 15 anos, entre a primeira e a 9ª edição do Porto Musical. A gente não só aprendeu a usar essas tecnologias, como a gente virou, inclusive, reféns dela. Inclusive, estamos reféns agora, ainda mais, cada vez mais e mais do que nunca. Nesse momento que a gente só tem o digital, um Instagram para conectar as pessoas, um Facebook. A gente não deu conta nesse tempo de criar nada. Isso foi um dos temas que a gente tratou no Porto Musical. Como a gente visibilizar a música fora da bolha Zuckerberg. Sim. Ou seja, a gente também não conseguiu criar nada. Ficamos lá apaziguados, acomodados nessa bolha, nessas ferramentas. E agora que a gente mais precisa delas, a gente está refém, dando dinheiro para quem mais tem dinheiro, dando conhecimento nosso, que gerando conteúdo que eles se utilizam. Mas é muito louco isso, porque talvez, que você falou, a ferramenta ela proveu até agora todas as possibilidades para a gente trabalhar, conectar com o público, gerar portfólio, amplificar a voz, né, do artista, chegar em lugares que ele não chegaria antes. Antes das redes sociais, a gente tinha mais um trabalho mais dos sites, né, e os blogs, e não tinha esses comunicadores instantâneos, assim, tirando os chats do UOL da vida e essas outras coisas, ICQ e tal, mas você tinha poucas possibilidades de expandir o seu trabalho utilizando as ferramentas próprias, né, com sites e tudo mais. As redes sociais, elas abriram essas possibilidades e a gente se acostumou com isso, a gente meio que se entregou a isso. Eles foram identificando as nossas vontades e foram melhorando esses lugares para que a gente não saísse mais dela. Essa que é a questão. Então, querendo ou não, a gente agora é refém de uma forma maluca, porque assim, ainda bem que nós estamos podendo fazer essa conversa aqui agora, só que é uma pena que só tenha essas. Só tenha essas. Que estão na mão desses caras. Então, realmente, assim, a gente, agora que estamos em casa, utilizando isso, a gente se vê dependente da tecnologia dessa forma, uma tecnologia que não está na nossa mão.
Agora a gente tem que dar um jeito de transformar isso. Acho que muita coisa tem rolado, né? Muita gente tem pensado nisso. Ontem eu conversei com o Sebastião aqui, estava falando agora o Sebastião da Francisco Elombe, a gente falou exatamente sobre isso, essa dependência, por exemplo, das plataformas digitais, que pagam frações de centavos pela música, que se você for olhar historicamente, já é uma evolução de um momento que a gente não estava ganhando nada, porque era o MP3 compartilhado a gente se acostumou a praticamente doar a música em troca de formação de público. Isso. Vem o Spotify, as plataformas utilizam da forma com que a gente consome música, que é o smartphone, os aplicativos, e melhora um pouquinho isso com frações de centavos, e a gente ainda ali fornecendo todo esse conteúdo em troca de formar público para fazer show e etc. Agora que a gente não tem, não tem mais o show, e a gente percebe o quão pouco é valorizado o trabalho que a gente faz, o quanto essas plataformas acabam enriquecendo, se tornando potências gigantescas em cima do nosso conteúdo. Então, alguma coisa precisa mexer, né? Exatamente. A gente tem que ver o jeito de usá-las, mas não ser tão reféns, né? Eu acho que esse momento é um momento muito sério e que eu não gostaria, como produtora, que fiquei agora um mês inerte, improdutiva, tentando entender o que está acontecendo, inclusive com abuso e birra máximo de lives. Aí você me convidou no momento certo para participar da minha primeira live, porque eu estava que não aguentava ouvir o nome live. Mas assim, agora que passou esse abuso, eu estou começando a me informar pelas lives também. Tô vendo algumas, mas me preocupa um lance muito louco, que eu não gostaria que a gente, na hora de repensar o mercado, na hora de repensar como é que a gente vai ficar nesse mercado, qual é o futuro da música, qual é o novo mercado atual, recente, qual é esse presente, como é que a gente pode viver nele, usufruir dele, trabalhar nele, rentabilizar ele. É uma merda a gente replicar a nossa vida física. Eu digo, eu não gostaria de, no momento que a gente tem que dar um reset em várias coisas, a gente tá replicando as mesmas coisas que a gente é refém na nossa vida física, nos nossos festivais. Sem a experiência, né, verdadeira da vida física, né? Eita, estão reclamando que o som tá ruim. É o meu que tá ruim ou é o Às vezes dá uma cortadinha. Eu acho que é uma questão de conexão. Mas acho que... Será que eu coloco o fone é melhor? Não é, eu acho que é pelo digital, a conexão, que ela vai dando uma picotadinha de vez em quando. Então tá. Então eu vou continuar assim, porque eu gesticulo muito, mexo muito. Então, o que é que acontece? Eu não queria começar a replicar. E eu vejo nas conversas dos meus amigos até, já uma intenção de replicar a nossa vida física para a nossa vida digital. Gente, está na hora da gente repensar tudo. Para a gente pensar aonde é que a gente errou no passado, do ponto de vista da formação de público. Em que momento é que a gente ficou tão refém de patrocínio de marca que, na verdade, só agora, massa, é importante, venham marcas que queiram contribuir, mas, na verdade, estão me passando mensagem dizendo para eu colocar o fone. Então, peraí. Bota o fone, vou deixar. Segura aí, eu vou... Melhorou? Aí eu vou ter que ficar segurando. Tá bom, ótimo. Melhorou? Tá. Melhorou. Então, o que eu penso é que as marcas que chegarem junto agora, maravilha, vamos somar. Mas a gente tem que entender que as marcas vão se aproveitar do nosso desespero. E a gente precisa encontrar um caminho para a gente formar um público consumidor limpo. Um público que queira consumir a nossa música de forma bacana, sabe? Então, assim, o que me incomoda nesse momento é que me parece que as tentativas já são de replicar. O afã da produtividade, desculpa, o afã da produtividade, de estar sempre na ponta da lança, na arrogância de ser os primeiros,
ou na coisa de tentar imediatamente entender o que está acontecendo e fazer alguma coisa, faz com que a gente saia, a gente pare para pensar e ver de que forma a gente pode realmente mudar, sabe? Sim, E sim. assim, e outra coisa, a gente não pode deixar que o nosso momento de desespero criativo, entenda, quando eu digo, imagina a vida, porque eu digo para os meus artistas assim, aproveitem para criar. E para quem cria, é massa, pode ser massa. Mas imagina para quem produz, imagina para quem é técnico, a vulnerabilidade que a gente está nesse Perdeu sim. momento, né? A gente está numa vulnerabilidade enorme. Então, assim, mas a gente não pode deixar que esse desespero da gente faça com que a gente replique nesse novo momento da necessidade digital Aham. as coisas que a gente viveu na nossa vida física. Eventos lindos, eventos descentralizados, shows lindos, bandas incríveis, artistas incríveis que nunca conseguiram ser de massa e nunca conseguirão ser. Uhum. Sempre refém de alguma marca que precisa ter mais visibilidade ou que Sim. para isso tem que investir em eventos muito mais, que dá um público muito maior e tudo mais. Epa, vamos tentar. Eu sei que pode ser uma utopia, pode ser uma coisa quase anárquica, porque ao mesmo tempo que eu digo isso, como é que a gente pode, como é que a gente faz para ser anarquista agora com esse mercado? A gente também precisa agora sobreviver. A gente precisa agora colocar comida na nossa mesa. Então, assim, como é que a gente pode entender esse novo mercado digital, que eu não entendo nesse momento, mas como a gente pode entender ele e trabalhar nele sem ser refém das coisas que a gente era no nosso mercado tradicional físico. É. Entende? É, Esse erro a gente sim. não pode cometer. Se você assim, é muito. Primeiro que assim, não tem como você trazer a experiência de um show ao vivo, né, da experiência de você assistir, estar perto, próximo, enfim, para o digital. Primeiro que isso já é uma coisa que não tem como se transportar. Né? Ao mesmo, acho que o que eu penso, assim, depois quero entender melhor como é que você tem conversado com seus artistas sobre isso, mas a gente tem que entender que o artista ele tem o produto, vamos dizer assim, né, da melhor forma possível de se colocar essa palavra, que é aquilo que ele está produzindo, a arte que ele está produzindo é a grande coisa ali, né? E o que a gente tem que fazer é conseguir o que os artistas precisam é conseguir conectar a arte dele com o público que vai apoiar, que vai consumir aquilo de forma interessada, né? Então as marcas elas acabam tendo uma força de potencialização. Né? E as Total. ferramentas digitais também. Às vezes você fazer um evento presencial para 1.000 pessoas é um esforço de divulgação, de produção, de grana que você tem que envolver, profissionais, etc. Enquanto que no digital é possível você atingir 1.000 pessoas com muito menos Estrutura. estrutura, investimento e tudo mais. Então, acho que entender esses dois universos, o que cada universo tem para oferecer do seu melhor e o artista que é quem detém o poder criativo, né, que é quem vai tocar as pessoas com aquela arte, ou seja, é o conteúdo em si, ele poder entender qual a melhor forma dele fazer isso. E agora, uma crise desse tamanho, qualquer crise, isso acontece, mas ainda mais uma desse tamanho, ela é uma crise que favorece as grandes empresas, as grandes marcas. Os pequenos vão ser varridos. Quem não tem condição de se manter sofre muito, com muita chance já não é fácil sem ter uma crise desse tamanho. Com uma crise desse tamanho que acaba sobrevivendo são as grandes empresas, as grandes marcas. E a gente tem que chegar e pedir essa voz, de certa forma. Falar, beleza, a gente não tem que ser dependente da marca. Mas se a marca vier, que ela faça um trabalho que ajude e auxilie a gente chegar a algum lugar com isso. Né? Eu já quero tentar esclarecer duas coisas que eu falei. Uma logo no início e outra agora. Uma foi quando eu falei do Go Digital, que a gente virou, em 15 anos, a gente virou entre aproveitar a tecnologia no fazer musical, a gente hoje vira refém dessa mesma tecnologia como a gente está. Gente, eu não sou contra Instagram, Facebook, nada disso não. Tudo que eu falo aqui é uma coisa para que a gente reflita aonde é que a gente deixou, onde a gente se acomodou,
onde os fazedores de TI se acomodaram, onde a gente se acomodou, né? Várias e várias ferramentas gratuitas ficaram pelo caminho, que foram disponibilizadas e a gente não usou e ficou pelo caminho, né? E isso foi uma coisa que eu quero esclarecer. Porque teve um comentário aí que disse assim, imagina quando era... Não, mas veja, antes era só a Rede Globo. Claro, então assim, eu entendo, mas eu não sou contra Instagram, nem Facebook, nem nada disso, eu só estou refletindo. E a segunda coisa, veja, eu não sou contra marcas, nem contra patrocínio. A gente precisa deles. Eu tenho um artista que está fazendo agora... tá no casting do primeiro, acho que grande festival, com grana e com marca, live online desse momento, que é o Heineken Queremos, né? Que a Tássia Reis vai tocar dia 18 agora, esse fim de semana. Legal demais. Então, assim, pessoal, não é que eu vou chegar, a Heineken vai bater na minha porta e eu vou dizer, não quero. Não, a Tássia precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. O que eu estou falando é que as marcas também vão... E existem marcas e marcas. Existem marcas que sempre apoiaram a música, que têm um compromisso com a música, e eu espero que elas, nesse momento, vejam também como se readequar nesse momento, né? E como suportar sem tirar proveito do nosso desespero. Exatamente. Isso é uma coisa. A outra coisa, né? Então, eu quero esclarecer essas duas coisas, pelo amor de Deus. A partir disso, eu não sei, me perdi. Total, acho que ficou bem claro. Então, eu só quero colocar isso. Eu não queria que a gente não aproveitasse o momento. Que a gente não desperdiçasse o momento para refletir aonde é que a gente errou. E a gente errou numa coisa muito séria no passado. É um erro de 15 anos que a gente comete, desde que começaram os editais, desde o governo Lula, que nos banhou de grandes editais maravilhosos, que a gente teve ali, com Lula e com Dilma, um grande ápice para a cultura. A gente esqueceu de uma coisa muito séria ao longo desses últimos 15 anos, que é a formação de público, a formação de plateia. A gente investiu em criação e em produção, produção e circulação. Produção, criação e circulação nos últimos 15 anos. E a gente esqueceu de investir na formação de público. E na hora que a gente precisa de R$10 de uma pessoa para que aquela pessoa pague uma live, para que aquela pessoa pague um showzinho no quintal de casa, a pessoa não quer pagar, porque ela não sabe pagar, sabe? Sim. Então, assim, eu acho... Ou talvez você não tenha um volume suficiente de público para que uma parte desse público sinta, valorize essa iniciativa e seja o suficiente para te bancar. Né? Exatamente. Isso é fundamental, assim. Aí eu me lembrei de uma coisa que você falou, que eu perdi o fio da meada, mas que você falou assim, só os grandes vão ficar e os pequenos serão banidos e tal. Sofrem mais e tal. Veja, eu estou no mercado independente há 23 anos. Eu nunca trabalhei com mainstream na vida. Eu não sei. Inclusive, quando eu falo de mainstream brasileiro, eu não estou falando do mainstream sertanejo. Para mim, mercado sertanejo não é uma coisa e para mim, mercado musical brasileiro é outra. Se começar a colocar sertanejo dentro de uma discussão sobre o mercado da música, lasca qualquer discussão, porque todos os critérios se acabam, todos os números são tão absurdos que não dá para comparar. Então, uma coisa é mercado sertanejo, outra coisa é mercado brasileiro da música, onde entra o funk, a MPB, o axé music, a música baiana, a música nova baiana, a música pernambucana, o passinho, e por aí vai. O brega, o samba, entendeu? Isso é música brasileira, outra coisa é música sertaneja, entendeu? Então, eu nunca fiz parte do mainstream. E aí, quando eu falo do mainstream, assim, mainstream da música, desse lado da música. Eu sempre trabalhei com artistas que têm uma carreira longa, que investem em criação, em conteúdo, que não tem um público violentamente grande, certo? E a gente aprendeu a viver de música. Legal.
passamos por poucas e boas. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma crise sem precedente, né? Sim. Mas a gente não pode ser arrogante de achar que já aprendeu tudo e já saiu de todas. Eu acho que não, sabe? Não. Essa agora vai ser complicado, mas a gente vai ter que ver como se enquadrar, Sim. entendeu? Aquela reflexão sobre os grandes e os pequenos estava me referindo mais a marcas, a empresas, Perfeito, tá certo. não a artistas e produtoras Tá. de arte e cultura, mas as marcas mesmo, as empresas que têm potencial de favorecer, ou de patrocinar, de apoiar as iniciativas. Então a gente acaba, nesse momento, tendo que recorrer de certa forma. E eu acho importante que algumas grandes marcas estejam se posicionando de uma forma positiva. Então, como Legal, falou, também acho. tem essas iniciativas. E voltando àquela história que você estava comentando sobre adaptar o offline dentro do online, como isso às vezes não faz nenhum sentido e tudo mais, mas existe uma necessidade da gente viver o digital agora para que as coisas pelo menos se mantenham de alguma forma. Você sente que as convenções de música, por exemplo, esse período de isolamento ele se estendendo e tudo mais, e você sente que há uma possibilidade de ser produtivo para o mercado da música, que essas convenções elas se adaptem para o digital, de repente elas tenham menos condições, ou sei lá, que seja um problema ter as aglomerações e que esses eventos possam existir de forma física. Você acha que há um futuro nesse sentido das convenções de música, se elas se adaptarem para o digital? Você acha que vai ser tão produtivo quanto? Você imagina isso acontecendo? Sei que você viaja para vários... Rodolfo, então... eu viajo bastante para essas convenções de música. Nada é tão produtivo como estar junto das pessoas. Total. Nada que a gente fizer, nenhuma ideia mirabolante, nenhum dinheiro no mundo que nenhuma marca agora queira colocar, vai fazer com que a gente viva tão forte o que é a música ao vivo e o que é a música e o que é principalmente o encontro. Porque o que eu costumo dizer sobre essas convenções de música e feiras de música, que a galera chama Porto Musical de Feira, eu digo, porra, eu não gosto que chama Porto Musical de Feira, porque a gente é mais um encontro, é uma convenção. E o mais legal desses lugares é justamente a oportunidade de se encontrar com seus pares, com as pessoas que no mundo todo estão fazendo o mesmo que você, pensam parecido com você, mas têm experiências diferentes e podem acrescentar para você. Sim. Então, nunca vai ser tão produtivo como estar junto, respondendo a tua pergunta objetivamente. Mas, no caso específico do Porto Musical, que já é uma convenção muito mais do pensamento, das críticas, da provocação ao próprio mercado clássico da música, que eu, inclusive, estou inserida. O povo diz, pô, mas tu estás dando um tiro no teu próprio pé falando sobre isso, porque tu estás nesse mercado com teus artistas. Mas é justamente isso. Se eu sou empresária de artistas e eu vivencio com eles um mercado, eu sei quais são as lacunas desse mercado e e isso eu trago para a Convenção Porto Musical para que a gente discuta sobre isso. Então, o meu lado de empresariamento dos artistas, ele é que subsidia a curadoria do Porto Musical. Então, e aí tem que dar um tiro no próprio pé mesmo. A gente acha o quê? Que o mercado da música, o mercado clássico tá ok? Que os artistas negros recebem iguais aos artistas brancos? Que as artistas mulheres negras recebem iguais aos homens negros? Não recebem. A gente sabe que não recebem. Então, assim, a gente acha que existe uma suposta intelectualidade que questiona a música da periferia e que diz que é uma música machista e tudo, mas é uma música que empodera a periferia, que traz trabalho para a periferia, que traz dinheiro para a periferia. A gente pode simplificar isso num conceito de machismo e pronto, não presta? O buraco é mais embaixo. A gente precisa olhar a sociedade como um todo. E eu acho que o Porto Musical, ele tem essa coisa do pensamento da provocação, porque eu sou inquieta com isso, me incomoda o que eu vejo no mercado, então eu trago isso para a curadoria do Porto Musical. E nesse momento, minha maior inquietude e agora? O digital. A gente vai conseguir se transportar para o digital? Em termos, a gente vai. Os artistas, de alguma forma, já estão,
Eles conseguem de casa, um solta um beat e canta, o outro toca um violão e canta. Sim. E quanto aos técnicos? E os outros, exatamente. Ao Quem produtor, faz a coisa acontecer no ao vivo não tem a oportunidade de estar na cara ali, né? ao produtor, e quanto ao técnico, ao produtor, e quanto a essas pessoas que vivem de música, Sim. a gente vai inserir eles como? Então, eu, inclusive, fiz um texto no meu Facebook há umas 2 semanas atrás, e eu falei sobre isso. Eu disse, os artistas que estão recebendo para fazer as lives, eles precisam pensar em destinar uma parte desses cachês para as equipes. Para as suas equipes, entendeu? Que estiveram com eles o tempo todo. E muitos artistas têm essa noção. Outros não passaram pela cabeça. Sim. Eu tenho certeza. Então, a gente tem uma cadeia produtiva, trabalhadora muito grande. Sim. E que a gente precisa entender agora como é que a gente pode transportá-los para esse mundo digital. Então, não é uma coisa simples de dizer, estamos resolvendo, cara. Estamos colocando aqui, estamos fazendo um festival dentro de casa, ou fazendo uma live dentro de casa, de graça, dando o nosso conteúdo de graça, que é o que os artistas estão fazendo. E eu já não sei se eu concordo bem com isso, porque isso é conteúdo e as pessoas precisam viver, não sei. Com relação às lives, eu já tive tantos pensamentos sobre isso desde o começo. Isso vai se acomodar como se acomodou agora, entendeu? Eu acho que existe aquele primeiro momento o fato de acontecer em uma quantidade grande mostra que existe um interesse grande do público, isso chama a atenção de patrocinadores, fala, interessante, então eu posso fazer aqui. Então, talvez todo mundo faça, não, ninguém vai fazer live porque eu não vou dar meu conteúdo de graça e tal. Talvez isso não chamasse a atenção de marcas querendo patrocinar. A gente precisa chamar a atenção do público. Do público. É claro que a gente precisa chamar a atenção do patrocinador, mas a gente precisa fazer com que esse público assista essas lives e queira, tipo, eu assisti a primeira live minha maravilhosa, foi com o Kiko Dinucci, lançando Rastilho, que para mim é o disco do ano. Na Casa de Francisca deu 1.600 pessoas, o índice mais baixo foi 1.500. E durante essa live, a grande inquietude de quem assistia era como é que a gente pode pagar alguma coisa para esse homem que está fazendo isso? Então, assim, então, assim, o público pode pagar R$5, R$1, R$10. A Sofia Freire, ela fez o festival Fica em Casa BR semana passada. E ela foi teve uma hora que tinha 160, 170 pessoas na live dela. Ao mesmo tempo acontecia um monte de coisa, não sei, não acompanhei muito bem. Estava no meu mês de inércia e produtividade. Se cada pessoa daquela tivesse dado R$10 para a Sofia, ela tinha feito R$1.500. Sim. Então, assim, com esses R$1.500, Sofia não precisa, talvez, desses 1.500 agora. Ela estava dizendo isso hoje para mim. Mas o técnico dela, que trabalha com ela, está precisando. O outro acabou de ter menino pequeno, está em casa precisando. Sim, exatamente. Então, assim, por aí vai, gente. A gente trabalha, eu trabalho com artista também, eu trabalho com Samuquia Selva, Abacaxepa e Coco de Oiá. E a gente sempre conversa muito assim, que nada substitui a formação de público. Quem vai estar com você, o que vai fazer acontecer a sua carreira é a formação de público. Então, isso aí. Existe esses meandros todos que fazem parte, quando você, enfim, está envolvido com buscar patrocínio para desenvolver seu negócio, para você participar de editais para ter verba para circular ou para lançar coisas, etc. Mas tudo isso para potencializar o seu acesso ao público, porque é ele que vai garantir que a sua carreira vai existir a longo prazo. É porque o público, Deixa eu falar uma coisinha. O Instagram ele derruba a live depois de 1 hora. Pode ser. Se cair, vamos combinar uma coisa. Se cair, eu vou voltar, você volta de novo e a gente continua. Não tem problema. Tá? Pode isso, Pode isso, não. Já fiz algumas vezes, não tem problema nenhum. O povo todo que está aqui vai voltar também, o pessoal vai ser avisado. Aliás, só aproveitando,
Se você veio aqui pelo o Música em Rede, segue a Melina, tá aqui ó, o Instagram dela. E se você veio pela Melina e não conhece Música em Rede ainda, segue Música em Rede. A gente faz de segunda a quinta-feira, às 19 horas, um bate-papo, entrevistas e notícias sobre o mercado da música. Aqui embaixo, do lado da coisa de comentários, tem um aviãozinho de papel, uma setinha. Então, se conhece gente que gostaria de estar aqui, assistindo essa live, essa conversa, clica aí, seleciona, chama a galera para estar aqui também, para a gente discutir isso junto, faça os comentários, manda inbox para a gente com sugestões e etc. E vamos voltar aqui ao papo. Vamos lá. Eita, vai cair. Você me deixou num momento que eu ia falar um negócio aí, você lembra o que foi? A gente está falando sobre formação de público. Assim, porque o público, ele é o esteio. Ele é o que vai com você para sempre. Você não está sujeito a humores que você está sujeito a uma marca que hoje quer apostar em você, artista, porque você está lançando um disco ou porque você tá bonitona, você traz um conceito, ou porque você tá bonitona, ou porque você tá não sei o que, e daí daqui a pouco já chegou um outro artista e ela se movimenta para aquele outro artista também. Então, o grande lance é a gente realmente investir nesse público. Isso sempre foi. E é aí onde eu digo, onde a gente cometeu um grande erro, nós produtores e nós artistas, ao longo dos últimos 15 anos, quando a gente teve editais que proporcionaram a gente a trabalhar com mais calma. E com mais tranquilidade. Foi que a gente investiu em produção, em criação e depois, bem depois, em circulação. Sim. Mas a gente não investiu em formação de público. E isso faz toda a diferença agora, na hora que a gente realmente precisa dele. E olha, esse papo meu, eu tive ele, Rodolfo, na época do Porto Musical, com alguém. Aonde eu comentei isso. Entrou Bolsonaro, não quer saber de cultura, não sabe o que é música ele. E aí, simplesmente eu dizia, agora a gente vai precisar ativar a base de público de todo mundo. Tem que ativar a base de público. Imagina agora, que a gente não tem nem como ganhar uma bilheteria mais. Então, assim, é mais do que nunca, né? Sim, total. Eu queria até aproveitar esse gancho e perguntar sobre essa parte de gestão de carreira, né? Para quem não sabe, a Melina trabalha com Siba, com a Tássia Reis, Sofia Freire e mestre Anderson Miguel. Como é que está sendo a sua conversa com esses artistas? Como é que está sendo o planejamento? Assim, o que foi planejado, vai tudo por água abaixo. Nesse momento tem que repensar tudo. Como é que está sendo essa conversa? Quais são os próximos passos que você acha interessante deles, enfim, darem, né, na carreira? Eu tive uma sorte também com os artistas no sentido do calendário, assim como eu tive do Porto Musical. Os dois últimos artistas que faltavam lançar discos novos, digamos assim, lançaram ano passado. Então, a Sofia lançou o Romã no fim de 2018. O Anderson lançou também 18 para 19 e 19. Eu acho que foi isso. Em 19, em junho, lançou a Tássia, o Próspera, e em agosto lançou o Siba, o Coruja Muda. Então, estamos de uma certa forma com discos novos no mercado, aonde deu tempo da gente fazer lançamentos dignos, turnês internacionais, turnê internacional com a Tássia, turnê nacional com os discos. Então, a gente teve esse momento. O calendário também facilitou, porque me dói o que eu estou assistindo agora. E ontem, infelizmente, eu perdi a live do Sebastian para entender. A galera que está lançando em pleno, por exemplo, a Laís, que trabalha com a Letícia Letrux, ela, num texto que eu escrevi, ela comentou, imagina, eu acabei de lançar e tô com todos os meus shows cancelados. Ou seja, a Letícia a Letrux lançou um segundo disco agora foda, lindo. Foi bem no começo. Não fez nem o primeiro disco. Não fez nem o primeiro. Depois, não fez o primeiro show. Aí agora lançou a Academia da Berlinda, em plena quarentena. Eu ia até perguntar ao Gabriel como é que tá essa experiência, porque foi com o Koala.
Aham. com o Koala Lab, e eu sei que eles investem muito em comunicação e tal, e eu fiquei super contente de saber que eles estavam com a academia, e eu não sei o resultado disso. Eu ia até perguntar a ele, A esqueci. gente conversou com o Gabriel do Koala Eu, na primeira semana que a gente fez. A gente pode, de repente, perguntar e falar amanhã aí como é que foi essa. pronto. Vou E aí repassar. o Pronto. E aí o que acontece é que. E aí essa galera que está lançando agora é que realmente eu não sei qual vai ser o processo. Mas claro que o planejamento, por exemplo, eu estava com uma turnê internacional com Tássia. Julho. Estados Unidos e Canadá. Né? Aham. Então, tudo cancelado. Eu estaria com Tássia fazendo 3 shows na South by Southwest agora em março. A Sim. gente estava com passagem aérea comprada, hospedagem, tudo, Putz. tudo pronto também, indo pela BMA, Brazilian Music and Arts, que é um projeto Aham. massa de exportação da música e tal. Uhum. E a gente teve tudo cancelado. Ainda bem, porque se a gente tivesse lá, talvez a gente tivesse impossibilidade de voltar, porque ela foi agora, dia 13 de março. Seria agora, dia 13, 14 e 15 de março. Teria Ia sido ficar presa lá, talvez, né? presa lá. Aí, esses planejamentos, claro, acabaram. A gente teve que parar. Nesse momento, a luta da gente, aqui em Pernambuco, pelo menos, que eu entrei aí numa panela de pressão com o governo e com a prefeitura, onde eu estou Aham. tentando fazer alguma pressão política, Aham. é, que pelo menos que eles paguem esses cachês de carnaval, cachês do ciclo, Nossa. para a quantidade de banda que se apresenta aqui no carnaval em Pernambuco, ainda não receberam os cachês. Nossa, Eu acho que a isso galera pensa assim, eu acho que é eles muito pensam assim, complicado. eita, vai cair a nossa live vai Vai cair, e cair, vai aí? cair. Mas aí a gente A vai gente voltar faz, agora, hein? Fica esperto, vai voltar. aí eu faço como? Eu Aí você entra de saio. novo aqui, você vai ver que eu vou estar online e você entra aqui e solicita a mesma coisa. Então vocês vão saber melhor sobre o que está acontecendo em Pernambuco após Em instantes. em instantes. Vamos voltar já, vamos voltar. Vou até aproveitar para encerrar para a gente ficar mais tranquilo. Vou Tá encerrar bom, tá e bom, abrir de novo. tá Daqui a bom. pouquinho. Um tempo para a galera entrar, não precisa. Eu acho. Podemos esperar só um pouquinho. Eu Enquanto acho que isso, talvez alguns não vão se interessar, mas assim, o vamos. que a gente, o que a gente precisa, aqui em Pernambuco a gente entrou agora numa coisa que a gente precisa fazer com que os cachês sejam pagos dos projetos dos shows que foram feitos no Carnaval. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa a gente, que eu tenho cobrado aqui também. Depois, a gente precisa que os editais que já estão em andamento, né, sejam mantidos e que o governo pague as outras cotas, as outras parcelas, porque eu acho, Rodolfo, sério, que eu acho que a galera pensa assim: eu vou contratar o show de Siba para o carnaval. É. Aí, na hora de pagar, eu acho que eles pensam assim: é o cachê de Siba. Aí acham que aquele dinheiro vai entrar para o bolso de Siba. Eles não param para entender que aquele cachê vai resolver o mês ou os 2 meses de pelo menos 10 famílias. Sim. É Pelo menos 10 como se famílias. só eles pudessem ter o fluxo de caixa, né? E a gente trabalhasse, sabe, pudesse trabalhar recebendo a dia, meses depois, né? Porque é impressionante como Ah, acontece isso, carnaval principalmente, isso é uma reclamação principalmente. recorrente dos Aqui em produtores, Pernambuco, que não recebe nunca, demora meses, às vezes até demora um ano para receber o cachê do é. carnaval, né, cara? Isso é muito Aqui, maluco. é. Aqui em E você, Pernambuco é assim. eu até quero aproveitar esse gancho. Você fez uma postagem, né, esses dias, é, no seu Instagram, meio que um manifesto, basicamente, né, sobre essa, exigindo aí uma postura de ajuda, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente Para o se governo, ó, sente. vou até ler seu post aqui, pessoal. Para o governo de Pernambuco, Prefeitura do Recife e Prefeitura de Olinda, sugestão de suporte imediato para a área da música. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente teve uma reunião na semana passada com alguns agentes da música daqui de Pernambuco e onde a gente propôs algumas ações. Aí a gente pensa num projeto de imediato prazo, tipo emergencial, e médio prazo. Projeto emergencial, a gente precisa que se paguem os cachês dos shows que já foram feitos, principalmente É. dos ciclos, Natal, Réveillon, Carnaval. Principalmente Uhum. Carnaval.
A gente precisa que o governo honre, e eu acho que isso que eu estou falando sobre Pernambuco deve estar acontecendo em vários outros estados, assim, tipo, vários outros estados. E aí serve para todo mundo. A outra coisa que eu falo, manter pelo menos as parcelas dos fundos e dos editais em dia, porque eles não estão mantendo, certo? E a outra coisa, para médio prazo, é o seguinte: a gente vai ter agora os cancelamentos de todas as festas juninas, que aqui, por exemplo, no Nordeste é muito forte. Então, a gente também vai ter o cancelamento do Festival de Inverno de Garanhuns, que é um festival gigante que acontece aqui há trocentos anos. Então, eu fiz uma sugestão que seria... Claro que o governo precisa economizar para o combate e a gente sabe que todos os dinheiros que existem de todas as pastas irão para o combate. E ninguém é contra isso. Mas a gente também sabe que num ciclo desse, uma prefeitura daqui do Nordeste gasta 30 milhões de reais numa festa dessa, para você ter uma ideia. E a gente, claro que a gente sabe da dificuldade da situação e tem que ir para a saúde, e às vezes a gente até tem pudor de disputar de dizer isso, mas a gente precisa sobreviver. Então, eu falei, olha, pega o dinheiro que ia ser investido, por exemplo, no São João e no Festival de Inverno, e desse montante, já que não vai investir em infraestrutura e nada disso, pega o que seria investido no artístico, que seria os pagamentos de cachês. Então, por exemplo, daí 30% desse valor, 30%, 40%, acho que não chega nem a 30%, e coloca isso no fundo de suporte para as bandas ou em editais para que a galera produza dentro de casa, ganhando alguma coisa, entendeu? Sim. Então, foram essas as sugestões que eu fiz. Teve uma repercussão ali no estado? Você sentiu... Eu também sugeri para que o governo e a prefeitura, ou alguém da prefeitura, ou a prefeitura, nos ajudasse para que eles fossem intermediários com algum banco para tentar créditos para a área da economia criativa, né? Como um todo. E a Prefeitura do Recife leu esse post e a Secretaria de Turismo entrou em contato comigo dizendo que vai ser esse intermediário junto ao Banco do Nordeste aqui para tentar créditos aos juros muito baixos, que eu sei que o Banco do Nordeste deu esses créditos para o pessoal da tecnologia da informação. Sendo que os bancos confiam muito mais na galera da tecnologia do que na galera da cultura. Mas a galera da cultura sabe como fazer renda. São trabalhadores, eles têm acesso, eles vivem de música. Vai dar um jeito de pagar esses... Ninguém vai querer quebrar junto. Somos trabalhadores igual. A galera não olha os fazedores de cultura como trabalhadores. E é isso que a gente precisa mudar. Sim. Na entrega também, né? É isso, talvez, aquilo que você falou. A gente poder entender esse momento de como que a cultura e a arte vai se adaptar e aí mostrar que tem esse valor, que se você investir aqui, a gente vai devolver esse dinheiro de alguma forma para o Estado, porque vai ser movimentado. As pessoas estão consumindo cultura e entretenimento agora mais do que nunca, tudo bem que pelo digital, mas é isso, é achar uma forma de mostrar que tem esse potencial para poder, enfim, ter esse investimento. Né? Não sei se você viu no comecinho. Desculpa. Daí o governo de Pernambuco hoje falou que vai dar vazão aos cachês, vai dar vazão ao Fundo de Cultura, as parcelas, mas não vai investir num novo edital para criação dentro de casa. Assim como investiu estados como Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo. Desculpa, fui interrompida aqui. Paraíba e por aí vai. Deixa eu até avisar. Alguém me ligou aqui também. Acho que foi isso. Não sei se então, assim... Beleza, vamos lá. Tá vendo? Aí a falha de comunicação do Instagram. Mas assim, você falou sobre os meus artistas. O que é que a gente... Talvez, eu tô vendo alguns artistas aqui, né? E alguns produtores nessa live. Então, talvez... coincidentemente, hoje eu conversei com Ciba e conversei com a Sofia. Certo. E
E a Tássia também já tem conversado, a gente tem conversado muito. E todos eles, de uma certa forma, eles têm um pensamento um pouco parecido comigo, com o meu. A gente precisa parar para pensar como é que a gente fecha uma fórmula agora, que seria vir para o digital para sobreviver, sem replicar Sim. os nossos erros e a nossa trajetória das nossas vidas físicas, ficando reféns de coisas, porém monetizando, porque todo mundo precisa viver. Então é uma fórmula muito louca, mas que tá todo mundo mas que tá todo mundo a fim de entender e tentar fazer, entendeu, Rodolfo? Muito mais pela consciência que tem também em relação às suas equipes. Eu acho que a gente vai achar esse lugar. Se você for pensar, toda a tecnologia que foi que foi surgindo na história da humanidade, ela tentou, no primeiro momento, replicar o anterior. Por exemplo, a rádio, aí a televisão, que tentou trazer a rádio para a TV, mas aí viu que tinha uma outra forma de ser feito isso. E aí você tem a internet, e aí tem uma forma de internet que não é exatamente a da televisão. E antes da rádio achavam que o livro ia morrer. Etc. Então, assim, sempre tem uma tecnologia que entra e aí a referência que se tem é aquela, né? Como fazer para mudar é que acho que com o tempo a gente vai entendendo e a gente vai achar esse lugar, eu tenho certeza. E, inclusive, até tem uma pergunta até sobre isso, que é como é que você imagina esse futuro próximo aí no nosso mercado, né? Enfim, com relação a shows, lançamento, formação de público, que é mais ou menos isso que a gente está falando agora, mas eu sei que é tudo um achismo agora, praticamente, né? Uma futurologia de Ararque que nós vamos tentar fazer aqui. Mas a gente tem que tentar propor, né? E jogar no ar as possibilidades, né? O que você sente que é possível ser feito? Quem está assistindo aqui que é artista, que é produtor, que trabalha com gestão de carreira, poder, enfim, uma luz aí. Como eu te falei, eu vinha de um pique muito pesado de trabalho. Sim. Esse freio de mão que puxaram comigo a 200 km por hora, eu bati a cabeça no vidro, confesso. E daí eu fiquei um mês, esse primeiro mês, eu estou completando amanhã 30 dias de isolamento social. E aí, esses 30 dias eu resolvi... Eu não conseguia, na verdade, pensar muito. Eu fiquei meio letárgica e também estava muito cansada. E aí entendi que eu não precisava ser forçada a produzir nada. Daí eu comi algumas moscas relativa a várias coisas. Já produziram não sei quantos festivais no Brasil, online... Os amigos já se encontraram em várias curadorias, as marcas já se somaram com não sei quanto, sei o quê. E aí, mas isso também não me deixa nervosa, porque eu acho que tudo tem o seu tempo e que e a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Então, sim, nesse mês eu respeitei bastante o meu tempo como pessoa. E você pode observar também o que está acontecendo. Também pude observar, né? Isso. E eu já tirei algumas conclusões. Uma que eu tava, hoje eu falando com o amigo meu, Guilherme Moura, que ele tá até aqui na live, ele falou assim, eu tava com uma birra de live, eu falei, nossa, eu também. E aí, por exemplo, foi um mês de birra de live, na verdade ele falou a palavra certa, não era birra, era negação. Eu estava negando as lives, tipo, eu não quero participar disso. Depois dessa negação, veio agora a vontade de, peraí, deixa eu entender o que está rolando. Houve um corre. Bode, agora é um desbode. Um desbode. Houve um corre, né? Um corre de alguns amigos, assim, de alguns colegas de vou sair assim na frente, vou fazer, não sei o que, coisa e tal. Só espero que eles não corram, não incorram no risco que eu estava falando no início da live, que eu retorno a ele, que é a gente se preparar para um momento digital, replicando os mesmos modelos do momento físico, em vez de nos organizarmos e tentar replicar e tentar formar um novo momento, com a formação de público bacana, sem a gente estar tão refém dos ânimos... Né? Dos ânimos dos patrocinadores que vão
que alguns irão se aproveitar do nosso desespero. Então, assim, a gente não pode. Até que eu acabei de ver que Henrique Rubin entrou, que é do Sesc São Paulo. Então, e como é que instituições que estão, que suportam a música de um jeito tão verdadeiro e bacana, como é o caso do Sesc São Paulo, como é o caso do Itaú Cultural, agora lançou um edital, e por aí vai, gente que já se comprometia com o mercado e tal. Como é que essa galera vai poder entrar de um jeito menos grosseiro na hora que a gente está desesperado? Sim. Certo? Então, assim... E a gente vai se lembrar dessas marcas. E eu espero tanto... A que souber fazer isso, a gente vai se lembrar delas. E aí, exatamente. E aí, Rodolfo, eu espero muito que esses meus amigos que saíram e que eu saíram logo no primeiro tempo do jogo, e eu falava assim, gente... Eu acho que eu sou, então, aquele jogador que se tiver que entrar no campo, tá no banco e vai entrar para ajudar o time a fazer o gol em algum momento, mas ainda não é o meu momento. Mas voltando, agora eu comecei a ver as lives, as coisas que eu quero ver, a tentar me informar e já tenho algumas conclusões. Que eu formei como empresária, como... eu já começo a questionar, eu já começava a questionar e eu continuo questionando as lives gratuitas feitas dentro da cozinha de casa, sem... Mais uma vez eu vou dizer, minha gente, eu não sou contra. Sim. Cada um tem e a forma de se fazer cada um tem o seu momento. Artistas, amigos que estão me assistindo e que fizeram lives, eu não sou contra o que vocês estão fazendo. Cada um tem o seu momento e cada um tem a sua necessidade de expor também. De se expor, de expor o seu trabalho e de socializar também. E pensando no público, o público às vezes tá dentro de casa e ele vê aquela pessoa que ele gosta tanto, aquele artista que ele gosta tanto ali fazendo uma música. Isso também dá um alívio, isso também tem uma função quase social também ali. Tem uma função social que é bonita, mas ela não pode ser única. E que eu volto a dizer, essa função social, o público também se mal acostumou nela. Sim. A gente fez muito show de graça, a gente fez muito show muito barato, por aí vai. Mas assim, voltando, então eu já acho que a galera precisa começar a profissionalizar-se, sim, a entrar no digital com força, com cenário, com alguma coisa, entendeu? Tipo, organiza aí a sala da casa, prepara um repertório, entendeu? E aí, pense na equipe, etc. Pense na equipe, porque eu acho isso importante, porque vê, a galera A galera, hoje eu estava dizendo, imagina a vulnerabilidade de quem é produtor, né? A vulnerabilidade de quem trabalha com artistas e que não cria. Porque eu vivo de arte, né? Mas eu vivo de arte, eu vivo de cultura, mas eu não crio. Então eu não posso pegar meu violãozinho aqui e fazer uma live e pedir para pagarem R$10. Em compensação, você tem um conhecimento acumulado violento. Mas eu posso fazer um workshop. Eu posso fazer meu workshop de produção de música que é super maravilhoso. Masterclass com Menina Rickson. Eu tô falando sério. Acho que isso é o grande lance também. Isso faz muito sentido também. A questão aí é como a gente transporta o workshop que eu fazia de produção naquela realidade para esta nova realidade. Aí é uma outra história. Mas vai lá. Continua. Vai chegar lá. A gente, dá pra gente ficar aqui mais umas 2 horas conversando e eu acho que também daqui a pouco a gente pode até cansar um pouco o público. Sim. A gente foi e voltou. Mas, foi bom, foi ótimo. Foi muito bom, eu estou muito feliz de ter tido essa conversa com você, enfim, trocar e ouvir o que você tem aí das suas experiências, e ainda mais nesse momento tão inédito, né, cara? Tão difícil, inédito e que traz reflexões, angústias e a gente precisa conversar. A Música em Rede, a gente iniciou esse trabalho aqui para conversar, para entender o que as pessoas podem acrescentar, propor, sugerir e assim a gente tentar fazer o melhor possível disso, uma limonada, desse limãozão que nos foi jogado. Então, muito obrigado por ter feito Obrigada, Rodolfo, pelo convite. Como eu falei, eu estava de bode total, mas foi a primeira live. Foi a primeira live que me convidaram e aí eu aceitei. E eu sempre falo muito empolgada sobre as coisas e sou muito honesta também com tudo. Queria ter sido mais produtiva para quem vai
para quem vai... Não respondi as perguntas objetivamente sobre como planejar uma carreira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu falei para tu que eu ia na filosofia. Depois Sim. eu faço uma live no meu Ótimo. canal aí, galera. Isso. E aí a gente Sigam a conversa. menina. Sabe que por acaso não veio por você, que eu acho difícil, mas também tem um pessoal que segue o Música em Rede, veio para O cá. Música em Rede aí, que é uma ferramenta nova da galera que tá todo dia, não é isso, Rodolfo? Todo dia Isso. entrevistando gente. De Pois segunda bem. a quinta-feira, a partir das 19, a gente faz um catadão de notícias e sempre conversa com alguém do mercado. Então, a gente já falou com produtores, com assessor de comunicação, com gente que faz festival, gestores de carreira, músicos. A gente está lançando música. Então, a gente está ampliando o máximo possível o diálogo para trazer essas reflexões, sugestões e entender o que está acontecendo. Acho que esse é o momento para a gente fazer isso e Foi bom. pô, a casa está aberta aí. Gostaria de ter. A gente tem um formato que a gente quer fazer também mais para frente, que é de painel. Basicamente, a gente tem mais gente conversando ao mesmo tempo, utilizando alguma outra ferramenta. Legal. Com as 4, 5 pessoas ali discutindo o assunto, fazer um painel e depois jogar isso na internet. Então, você está super convidado, vai ser uma honra se você topar participar disso com a gente depois. Tô aí, estamos aí. Ótimo, vai ser muito bom. A gente tem uma playlist colaborativa no Spotify. Depois o pessoal procura aí Música em Rede. Música em Rede, é o mesmo nome, login lá, verdinho. E todo mundo que a gente traz aqui para conversar, a gente pede para sugerir uma música para a gente colocar. Então, uma playlist colaborativa, super eclética, maravilhosa. E queria que você sugerisse uma música para a gente colocar, a gente coloca agora. Vou dizer a música que veio na minha cabeça nesse momento, Barato Pesado, de Coruja Muda do Ciba, porque, meu irmão, o barato é pesado. O barato é pesado. O barato é muito pesado, Rodolfo. Mas olha, muito obrigada. A gente ficou, acho que quase uma hora conversando, mais de uma hora. Eu vi que alguns amigos que a gente conversou entraram aí no fim da live, tipo o Gabriel, que a gente questionou como é que foi o lançamento da Academia da Berlinda. Pena que ele não pode mais entrar, que a gente está acabando. Fica a pergunta no ar. Eu estou dando uma de jornalista, porque a minha formação é de jornalismo. Vamos convidar ele para conversar com a gente também aqui. Massa. Certo? Muito obrigada, querido. Eu que agradeço demais. Acho que foi ótimo, de verdade. Sigam. A gente está aqui no Instagram, a gente também está no Facebook. As notícias que a gente passa no começo da live estão todas lá compiladas. Então tem notícia de todos os dias lá, com link, tudo para ver. Siga o Música em Rede Oficial aqui no Instagram, fiquem ligadinhos. Em breve vai ter o YouTube, então a gente está adaptando todas essas conversas, a gente baixa depois essas lives e estamos adaptando o formato para colocar no YouTube, para ter ali também como acervo, quem perdeu a conversa poder assistir. E é isso, ficamos por aqui dessa vez. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Tamo juntos. Beijinho a todos, um beijinho à Ana Portela, que participou ativamente dessa live. Vários comentários ótimos. Beijo, minha gente. Vamos embora! Vamos embora. Vamos produzir, vamos entender esse momento para que ele seja o melhor possível aí dessa história toda. Obrigado, Massa. Né? Valeu, beijo. Tchau.